jurista, tudo bem? Você já me conhece, sou Rafael Retucci, seu professor, e agora falaremos dos delitos em espécies contra a fé pública, artigo 289, o primeiro delito, moeda falsa. Pegue o seu código para acompanhar conosco que o núcleo desse delito é falsificar. Por duas maneiras. Falsificar fabricando uma moeda, quer dizer, construindo ela do nada, chamada de contrafação, e a alteração, pegando uma moeda que já existe e alterando alguns de seus caracteres. A doutrina e a jurisprudência vem dizer que a alteração só ocorrerá quando ela aumentar o valor numerário daquela nota. Por exemplo, uma nota de R$ 10 que passe a R$ 100. Se for o contrário, a doutrina e a jurisprudência, apesar de se digladiarem, majoritariamente vem entender que não haveria o delito porque ocorreria uma questão ilógica dentro da própria proteção do sistema contra a fé pública. Difícil de acontecer, imaginemos aí que quem fizesse isso certamente não teria sequer imputabilidade pela loucura, não é? Mas a doutrina ela trabalha essa questão e majoritariamente todos vêm dizer que não seria crime a diminuição do valor numerário da moeda. No artigo 289, ele fala ainda que é objeto material a moeda metálica ou o papel moeda. A moeda metálica, nossas moedinhas, liga de metal, e o papel moeda, obviamente, as nossas cédulas. Os dois podem ser objeto de moeda falsa. Fala ainda o artigo 289 que essa moeda deve ser uma moeda em curso legal. Significa que ela deve ser válida. Não haverá crime de moeda falsa se eu falsificar o 10 cruzados. O pessoal mais novo não vai saber do que eu estou falando, mas o cruzado e o cruzeiro foram moedas em circulação no nosso país. Hoje é o real. Então essas moedas que não têm mais circulação legal no país, que foram retiradas, elas não podem ser mais objeto de falsificação. Imagine lá, hoje a nota, papel moeda de R$ 1, não tem mais circulação legal no país, então também não poderia ser objeto material de falsificação. A falsificação de uma nota dessa, de um cruzeiro ou de R$ 1 em nota papel moeda, seria uma conduta atípica, pelo menos vista num primeiro momento, seria uma conduta atípica. Moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. No estrangeiro, em razão da Convenção de Genebra de 29, que o Brasil é signatário, o decreto 3074 de 38, o Brasil é signatário desse tratado, que fala sobre a punição, a fiscalização, a investigação e a criminalização de delitos de moeda. E os países se comprometeram a punir da mesma forma a falsificação de moeda nacional e de moeda estrangeira. Portanto, quaisquer falsificações identificadas no nosso país de moedas estrangeiras em curso legal naquele país é delito de moeda falsa também. Então não é apenas o real, tá certo? Uma questão interessante sobre a moeda falsa de outros países é a questão da territorialidade, ou melhor, da extraterritorialidade. Lembra que é isso? O artigo 7º do Código Penal fala da extraterritorialidade. Se você observar lá o artigo 7º, você vai descobrir que a falsificação da moeda brasileira no exterior pode ser processado e julgado aqui no Brasil. Trata-se de uma extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º do Código Penal, porque é um crime contra a fé pública de bens da União. Agora, a falsificação de uma moeda do estrangeiro em outro país que não no Brasil, aí será uma extraterritorialidade condicionada, por exemplo, à entrada do estrangeiro aqui no nosso país. Dá uma olhadinha lá, uma questão apenas para você relembrar a parte geral do Código Penal. Tudo bem? Abrindo lá o seu código, você vai observar que a pena do delito de moeda falsa é uma pena bastante alta, 3 a 12 anos, porque você consegue identificar o quanto que isso pode ser prejudicial para a nossa
sociedade, para o nosso país. Imagine alguém com 10 mil reais soltando esse dinheiro no mercado, quanto que isso não prejudica bastante as relações comerciais, as relações privadas existentes em sociedade. O delito de moeda falsa, ele tem por competência de julgamento a Justiça Federal. Quem investiga esse delito é a Polícia Federal e quem julga é a Justiça Federal. Por quê? Porque é competência exclusiva da União, por meio do seu Conselho Monetário Nacional, Lei 4.595 de 64, Lei 4.595 de 64, é competência do Conselho Monetário Nacional regular o valor interno e a moeda em nosso país. É competência do Banco Central a emissão da moeda e, por sua vez, é competência da Casa da Moeda a fabricação. Então vejam, são todos órgãos da União, o Conselho Monetário, o Banco Central e a Casa da Moeda, e portanto a falsificação de moeda, incorrendo no delito de moeda falsa, a competência de julgamento sempre será da Justiça Federal, tá certo? O caput do artigo 289, ele traz apenas a modalidade de falsificar. Então parece no primeiro momento que só será punido aquele que falsifica a moeda, mas não. Se você ler o artigo 1º, ele traz lá um extenso rol de outras condutas que acabarão punindo outras pessoas que participam da relação não de falsificar, mas próximas a ele. Então, aquele que por conta própria ou alheia importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, introduz na circulação moeda falsa, responderá pelas mesmas penas. Atenção, grife a palavra guardar. Grife a palavra guardar. Por que eu estou frisando a palavra guardar? Porque guardar significa, traduzindo para outra expressão, também portar, também trazer consigo. Significa que aquela pessoa que porta uma moeda em seu bolso, que tem uma nota de 100 reais em seu bolso, sendo doloso, obviamente, né? Ele sabe da condição que aquela moeda é falsa. Lembra que falamos na última aula que os crimes contra a fé pública são sempre dolosos. A condição da pessoa que porta, que guarda uma moeda falsa em seu bolso é crime, é conduta típica. Cuidado com isso, porque você vai confundir com os delitos de falsificação de documento público e particular, lá do artigo 280, 297, 298, porque portar um documento falso lá não é crime. Lá só vai ser crime se você usar, artigo 304. O meramente porte de um documento falso, imagine que um RG falso, você está com o RG falso de alguém no seu bolso e é flagrado pela polícia. Em tese é conduta atípica, nota isso, a conduta é atípica. É lógico que você vai ser conduzido para a delegacia, vai ser instaurado um inquérito policial contra você para saber em que circunstâncias você teve acesso àquele documento, talvez você tenha sido partícipe, talvez até você tenha falsificado aquele documento, mas não há provas disso naquele momento, entende? No momento em que você foi abordado pela polícia com um documento falso, se eu só tiver isso de informação, eu sou obrigado a dizer que essa conduta é atípica. O que difere da moeda falsa, é por isso que eu estou dizendo claramente, se você porta dolosamente uma moeda falsa em seu bolso, é crime por si só, ainda que você não tenha sido responsável pela falsificação. Então, cuidado com essa expressão, guardar, ela faz toda a diferença. E o parágrafo 2º, ele trata da moeda falsa privilegiada. Atenção a essa modalidade, é uma modalidade muito comum que as pessoas comuns, as pessoas que não são criminosas, acabam se vendo numa situação delicada, porque acabam respondendo por um delito por bobagem. Imagine que você foi vítima de um estelionatário e chegou à sua mão uma moeda falsa. Você vendeu alguma coisa, estava lá no seu comércio, trabalhando honestamente, e quando você percebeu, tem lá 2 notas de 100 reais. O que fazer? O certo é entregá-la na delegacia de polícia, o certo é ir até um banco e entregar essa moeda para recolha. Agora, muitas vezes as pessoas não querem ficar com prejuízo, porque o banco não vai te restituir, a não ser que o banco descubra que foi
foi ele que errou, né? O caixa que deu essa moeda falsa para você, vai ser aberta uma investigação e se for comprovado eles devolvem, mas é bem difícil. Então, as pessoas sabendo disso, o que elas fazem? Bom, fiquei no prejuízo, vou repassar essa moeda. E aí o que fala o parágrafo 2º? Se você recebeu de boa fé essa moeda e restitui ela em sociedade, se você coloca ela em circulação novamente, você pratica o crime de moeda falsa. Mas é uma moeda falsa privilegiada, artigo 289, parágrafo 2º. A pena é menor, de 6 meses a 2 anos, bem menor, inclusive admite a transação penal, né, da Lei 9.099, mas ainda assim você responderá por esse delito. É uma coisa complicada, então orientação aí às pessoas próximas a você. Tudo bem? Antes de falarmos da qualificada, vamos deixar a moeda falsa qualificada para a próxima aula. Eu quero trazer uma discussão aqui de antemão. Lá no artigo 291, abre lá no seu código, ele fala do petrechos de falsificação de moeda. O que é petrecho de falsificação de moeda? É você trazer consigo, ter com você maquinismo, aparelho, instrumentos capazes de falsificar a moeda. Não precisa ser uma máquina que só falsifique moeda, não. Mas se você tem lá grandes impressoras, grandes prensas, grandes carimbos, grandes tintas que são todas juntas, unidas, próprias para falsificar uma moeda, vamos supor que você tem um molde lá que você conseguiu da Casa da Moeda e você é pego com aquilo, sem moeda falsa. Você é pego apenas com uma série de instrumentos, maquinismos que direcionam para uma possível falsificação de moeda. Você responderá pelo artigo 291. Trata-se então, como você pode observar, de um ato executório à moeda falsa. Ele é anterior à moeda falsa. A pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: se a pessoa pratica fabricação de moeda, então ela já está praticando 291, e no mesmo contexto ela porta, vende ou fabrica moeda falsa, que delito ela praticará? Ou praticará 2 delitos? A resposta é simples. Se no mesmo contexto você for pego com maquinismos para fabricar moeda e moeda falsa, você responderá apenas pelo delito mais grave, apenas pelo delito fim, apenas pelo moeda falsa. Então, anote aí, no mesmo contexto fático, se você for preso com maquinismo, com petrechos de falsificação de moeda e moeda falsa, você deverá responder apenas por um delito. É lógico que o juiz, na dosimetria da pena, deve elevar um pouco essa pena para além do grau mínimo, mas é um delito só. Coisa diferente é você ser preso e identificado em cenários diferentes. Então você tem na sua casa uma série de maquinismos e aí é preso em outra cidade, vendendo moeda, portando moeda. É lógico que aí então talvez estivéssemos em cenários diferentes e é possível 2 delitos. Mas no mesmo contexto fático, a pessoa que fabrica moeda e é pega com moeda falsa, tendo maquinismo no mesmo ambiente, ela deverá responder apenas por moeda falsa. Bom, minha gente, fica a dica para a próxima aula. Valeu!